Seção 13 dos Químicos, artigo 325. É livre o exercício da profissão de químico em todo o território da República, observada as condições de capacidade técnica e outras exigências previstas na presente seção. Alínea A. Aos possuidores de diploma de químico, químico industrial agrícola ou engenheiro químico, concedido no Brasil por escola oficial ou oficialmente reconhecida. A linha B. Aos diplomados em Química por Instituto Estrangeiro de Ensino Superior que tenham, de acordo com a lei e a partir de 14 de julho de 1934, revalidado os seus diplomas. A linha C. Aos que, ao tempo da publicação do Decreto 24.693, se achavam no exercício efetivo de função pública ou particular, para a qual seja exigida a qualidade de químico, e que tenham requerido o respectivo registro até a extinção do prazo fixado pelo Decreto-Lei 2.298. Parágrafo 1º. Aos profissionais incluídos na alínea C deste artigo, se dará para os efeitos da presente seção a denominação de licenciados. Parágrafo 2º. O livre exercício da profissão de que trata o presente artigo só é permitido a estrangeiros, quando compreendidos. Alínea A. Nas alíneas A e B, independentemente de revalidação do diploma, se exerciam legitimamente na República a profissão de químico, em a data da promulgação da Constituição de 1934. A linha B. Na linha B, se é a seu favor militar a existência de reciprocidade internacional admitida em lei para o reconhecimento dos respectivos diplomas. A linha C. Na linha C, satisfeitas as condições nela estabelecidas. Parágrafo 3º. O livre exercício da profissão a brasileiros naturalizados está subordinado à prévia prestação de serviço militar no Brasil. Parágrafo 4º. Só os brasileiros natos é permitida a revalidação dos diplomas de químicos, expedidos por institutos estrangeiros de ensino superior. Artigo 328. Só poderão ser admitidos a registro os diplomas, certificados de diplomas, cartas e outros títulos, bem como atestados e certificados que estiverem na devida forma e cujas firmas hajam sido regularmente reconhecidas por tabelião público e sendo estrangeiros pela Secretaria do Estado das Relações Exteriores, acompanhados estes últimos da respectiva tradução, feita por intérprete comercial brasileiro. Artigo 331. Nenhuma autoridade poderá receber impostos relativos ao exercício profissional de químico, senão à vista da prova de que o interessado se acha registrado de acordo com a presente seção. E essa prova será também exigida para a realização de concursos periciais e todos os outros atos oficiais que exijam capacidade técnica de químico. Artigo 332. Quem, mediante anúncios, placas, cartões comerciais ou outros meios capazes de ser identificados, se propuser ao exercício da química em qualquer dos seus ramos, sem que esteja devidamente registrado, fica sujeito às penalidades aplicáveis ao exercício ilegal da profissão. Artigo 334. O exercício da profissão de químico compreende: a linha A. A fabricação de produtos e subprodutos químicos em seus diversos graus de pureza. A linha B. A análise química, a elaboração de pareceres, atestados e projetos de especialidade e sua execução, perícia civil ou judiciária, sobre essa matéria, a direção e a responsabilidade de laboratórios ou departamentos químicos de indústria e empresas comerciais. A linha C. O magistério nas cadeiras de Química dos cursos superiores especializados em Química. A linha D. A de Engenharia Química.
Parágrafo 1º. Aos químicos, químicos industriais e químicos industriais agrícolas que estejam nas condições estabelecidas no artigo 325, alíneas A e B, compete o exercício das atividades definidas nos itens A, B e C deste artigo, sendo privativa dos engenheiros químicos a do item D. Parágrafo 2º. Aos que estiverem nas condições do artigo 325, alíneas A e B, compete, como aos diplomados em medicina ou farmácia, as atividades definidas nos artigos 2, alíneas D, E e F do Decreto 20.377, cabendo aos agrônomos e engenheiros agrônomos as que se acham especificadas no artigo 6, alínea H, do Decreto 23.196. Artigo 335. É obrigatória a admissão de químicos nos seguintes tipos de indústria: a linha A, de fabricação de produtos químicos; a linha B, que mantenham laboratório de controle químico; a linha C, de fabricação de produtos industriais, que são obtidos por meio de reações químicas dirigidas, tais como cimento, açúcar e álcool, vidro, curtume, massas plásticas artificiais, explosivos, derivados de carvão ou de petróleo, refinação de óleos vegetais ou minerais, sabão, celulose e derivados. Artigo 336. No preenchimento dos cargos públicos para os quais se faz mister a qualidade de químico, ressalvada as especializações referidas no parágrafo 2º do artigo 334, a partir da data da publicação do Decreto 24.693, requer-se como condição essencial que os candidatos previamente hajam satisfeito as exigências do artigo 333 desta seção. Artigo 337. Fazem fé pública os certificados de análises químicas, pareceres, atestados, laudos de perícias e projetos relativos a essa especialidade, assinados por profissionais que satisfaçam as condições estabelecidas nas alíneas A e B do artigo 325. Artigo 338. É facultado aos químicos que satisfizerem as condições constantes no artigo 325, alíneas A e B, o ensino da especialidade a que se dedicarem nas escolas superiores oficiais ou oficializadas. Parágrafo único. Na hipótese de concurso para provimento de cargo ou emprego público, os químicos a que este artigo se refere terão preferência em igualdade de condições. Artigo 339. O nome do químico responsável pela fabricação dos produtos de uma fábrica, usina ou laboratório deverá figurar nos respectivos rótulos, faturas e anúncios, compreendida entre estes últimos a legenda impressa em cartas e sobrecartas. Artigo 340. Somente os químicos habilitados nos termos do artigo 325, alíneas A e B, poderão ser nomeados ex officio para os exames periciais de fábricas, laboratórios e usinas e de produtos aí fabricados. Parágrafo único. Não se acham compreendidos no artigo anterior os produtos farmacêuticos e os laboratórios de produtos farmacêuticos. Artigo 341. Cabe aos químicos habilitados, conforme estabelece o artigo 325, alíneas A e B, a execução de todos os serviços que, não especificados no presente regulamento, exijam, por sua natureza, o conhecimento de química. Artigo 342. A fiscalização do exercício da profissão de químico incumbe ao Departamento Nacional do Trabalho no Distrito Federal e às autoridades regionais do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, nos estados e território do Acre. Artigo 343. São atribuições dos órgãos de fiscalização:
A linha A. Examinar os documentos exigidos para o registro profissional de que trata o artigo 326 e seus parágrafos 1º e 2º, e o artigo 327, proceder à respectiva inscrição e indeferir o pedido dos interessados que não satisfizerem as exigências dessa seção. A linha B. Registrar as comunicações e contratos a que alude o artigo 350 e seus parágrafos, e dar as respectivas baixas. A linha C. Verificar o exato cumprimento das disposições desta seção, realizando as investigações que forem necessárias, bem como o exame dos arquivos, livros de escrituração, folhas de pagamento, contratos e outros documentos de uso de firmas ou empresas industriais ou comerciais, em cujos serviços tome parte um ou mais profissionais que desempenhem função para a qual se deva exigir a qualidade de químico. Artigo 344. Os sindicatos de químicos devidamente reconhecidos é facultado auxiliar a fiscalização, no tocante à observação da linha C do artigo anterior.